Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula de Física. Agora é a vez do módulo 13 da nossa frente 2 da apostila 1. Vamos falar um pouco sobre as leis da reflexão e dar continuidade a respeito dos itens que formam o complemento do estudo dos espelhos planos, né? Lembrando que na última aula a gente falou um pouco sobre as imagens que os espelhos planos formam, né? Lembrando também que a imagem do espelho plano é sempre virtual, direita, enantimórfica em relação ao objeto, e fica sempre a uma distância igual à distância que o objeto ocupa em relação ao espelho, né? A gente chama isso de simetria. Nesse módulo 13, dentre outras coisas, a gente vai falar um pouco sobre campo visual, associação, translação, rotação de espelhos planos, né? No campo visual, como que a gente determina o campo visual de um espelho, né? Qual região de frente a um espelho plano que a gente pode considerar os pontos que serão vistos por reflexão nesse mesmo espelho. Na associação, quando a gente coloca dois espelhos justapostos para formar um conjunto de imagens, né? A gente tem uma fórmula para calcular o número de imagens que a gente consegue com essa associação de espelhos. Além do que, a gente consegue também prever qual que é a velocidade de translação de um espelho em relação a um observador e a respectiva imagem em relação ao mesmo observador, bem como girar o espelho ao redor de um ponto. A gente vai dar uma analisada em tudo isso aqui, mas primeiro, tudo isso que eu falei leva em consideração as leis da reflexão. Em relação às leis da reflexão, a gente tem que levar em consideração algumas nomenclaturas que são importantes para você poder entender os enunciados de exercício, entender o enunciado da lei, e assim a gente vai dar uma olhada nos desenhos que estão aí seguindo o nosso módulo 13. Bom, pessoal, no primeiro desenho a gente tem aqui, eu vou tentar resumir ao máximo, mas sem deixar escapar os pontos principais. Você tem aqui uma superfície S, que a gente vai considerar que é perfeitamente refletora. Tem o meio 1 e o meio 2, né? A superfície S serve como superfície de separação entre os dois meios. O desenho, para quem estudou isso no segundo ano do ensino médio, por exemplo, já vai lembrar que a reflexão é o fenômeno que consiste no raio incidindo numa superfície e voltando para o mesmo meio onde ele se propagava anteriormente, né? Você tem raio incidente, que é o raio que chega, raio refletido, que é o raio que reflete. No ponto de incidência, que automaticamente também é o ponto de reflexão, tem uma reta imaginária que sempre é perpendicular à superfície, a reta que a gente conhece como reta normal, e os ângulos formados entre os raios e a reta normal são chamados de ângulo de incidência do raio incidente com a reta normal, ângulo de reflexão do raio refletido com a reta normal. Toma cuidado, porque o ângulo do raio com a superfície refletora, por favor, entenda a superfície refletora como um espelho, por exemplo. O raio com o espelho, você ter esse ângulo até te facilita a vida, mas não é o ângulo de incidência. Tampouco também vai ser o ângulo de reflexão. Não esquece que ângulos de incidência e reflexão são ângulos formados em relação à reta normal da superfície no ponto. Se a reta normal faz 90 graus, o ângulo de incidência com o ângulo formado entre o raio e o espelho também vão formar 90 graus. Mesma coisa acontecendo com o ângulo de reflexão. Quando a superfície refletora é uma superfície curva, e normalmente, se ela for curva, ela vai ser uma circular, aí você vai ter a diferença entre espelho plano e espelho esférico. Nessas leis da reflexão, a gente estuda muito mais para o espelho plano do que para o espelho esférico propriamente dito. Mas a gente estuda também as relações desse espelho. O detalhe é que essa normal é uma direção, quando a superfície refletora é curvilínea, essa normal é sempre na direção do raio naquele ponto de incidência. O raio que eu falo, o raio da circunferência, né? Não o raio incidente ou o raio refletido. O raio da circunferência. Mas, nos dois casos, a gente tem que lembrar das leis da reflexão, que elas vão aparecer aí na sequência. Mas antes de enunciá-las, eu prefiro enunciar aqui, olhando para o desenho, que vai ser mais interessante. Ó. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal fazem parte de um mesmo plano, ou seja, são coplanares. Isso é o que a gente determina como plano de incidência da luz. A segunda lei diz, muito mais importante inclusive, que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, lembrando que esses ângulos são sempre formados entre os respectivos raios e a reta normal,
esses ângulos são congruentes, ou seja, o tamanho dessa abertura do ângulo de incidência é igual ao tamanho da abertura do ângulo de reflexão. No material de vocês tem aí enunciada as leis, né? A primeira lei dizendo que o raio de luz incidente, a reta normal no ponto de incidência e o raio refletido pertencem ao mesmo plano que a gente denomina como plano de incidência. E segundo, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Essa palavra igual não é muito bem vista, porque na verdade não são ângulos iguais, e sim medidas iguais, são congruentes. Mas não tem problema você aí pensar que são iguais associando na verdade, a medidas iguais, ok? Então, coplanares os raios incidente e refletido e a reta normal, e os ângulos de incidência e de reflexão tendo o mesmo valor, ok? Na sequência, você tem dois tipos de reflexões, dos mais importantes, né? Tem a reflexão regular ou especular e a reflexão da luz difusa, que se diferenciam única e exclusivamente por características da superfície. Eu tenho duas superfícies refletoras de luz, porém, essa de baixo, ó, como ela é cheia de imperfeições, o desenho aí está bem simples, mas também muito feliz na hora de representar. As imperfeições atrapalham a homogeneidade dos raios refletidos e, portanto, numa superfície dessa, a reflexão acontece, mas você não enxerga a imagem formada. Por exemplo, uma parede branca. Parede branca reflete a luz por completo, porém você não vê imagem formada como um espelho. Nessa outra aqui, se você conseguir, por exemplo, fazer o polimento de uma superfície metálica ou propriamente um espelho, você tem o que a gente chama de reflexão regular, onde os raios chegam paralelos e refletem novamente paralelos, tendo a possibilidade de formar imagem. Então, essa reflexão toda certinha, assim, a reflexão regular ou especular, e essa toda bagunçada é o que a gente chama de reflexão difusa. No caso da reflexão regular, a gente vai usar mais para espelhos planos, né? Então, no nosso caso, o espelho plano é o principal sistema óptico onde acontece a reflexão especular. E aí a gente vai lembrar que para representar um espelho plano, a gente representa por uma linha, pode ser horizontal, vertical, tanto faz. Para mostrar que é o espelho, a gente coloca uns risquinhos assim, ó, que representam as costas do espelho, né? Os risquinhos representam onde o espelho não reflete, a parte refletora é a parte contrária aos risquinhos, e aqui a gente tem ainda mais, pela confirmação da segunda lei da reflexão, que inclusive você pode completar, né? Raio incidente, reta normal, ângulo de incidência. Raio refletido e reta normal, ângulo de reflexão. E o detalhe da segunda lei: a medida do ângulo de incidência é igual à medida do ângulo de reflexão. Bom, dando sequência, a gente vai lá para o item 3, falando da imagem de um ponto num espelho plano. Basicamente, é meio difícil você encontrar exercícios nos quais você tem que definir graficamente a imagem produzida a partir de um ponto frente a um espelho plano. A gente tem um espelho aqui, ó, na horizontal. Repara os risquinhos mostrando a parte não refletora do espelho. Raio incidente, raio refletido na primeira reflexão, raio incidente, raio refletido na segunda reflexão. Esse raio refletido que vai voltar por aqui e esse raio refletido que está voltando por aqui, onde está passando o lápis, eles são pontilhados para se prolongarem e encontrar no ponto que a gente chama de ponto imagem. Então eu tenho aqui ponto objeto, ponto imagem produzido pelo espelho plano. E detalhe, podem tomar nota, por favor. Toda imagem produzida de um objeto real colocada em frente ao espelho plano é virtual. Você pode ver, ó, ela é formada do outro lado do espelho, com pontilhado. Os raios precisaram se prolongar. Além do que, ela é o ponto imagem é o vértice dos raios que estão saindo do sistema óptico. Além disso, ela é simétrica, né? Se o objeto está a uma distância d do espelho, a imagem também vai estar à mesma distância d do espelho, só que na parte virtual. Além disso, ela é enantimórfica, o que quer dizer que ela inverte o lado, né? Ela inverte o lado da escrita, de direita para esquerda, por exemplo. E além disso, pessoal, a imagem é do mesmo tamanho que o objeto. Tomada essas características, vocês podem tranquilamente, toda vez que o assunto for espelho plano e for mais profundo, dizendo da imagem do espelho plano, você vai poder agrupar essa quantidade de características aqui sem problema, ok? Aqui fala um pouco sobre a geometria do processo, que os triângulos aqui são congruentes,
E nesse caso, o ponto objeto P e o ponto imagem P' são simétricos em relação à superfície refletora. Aquela questão da simetria, a imagem é simétrica ao objeto em relação ao espelho. Além disso, você pode ver aqui, por exemplo, o espelho plano é estigmático. Isso significa que qualquer raio que provém do ponto objeto e incide no espelho, reflete passando pelo ponto imagem. Então tem três reflexões, ó. A primeira, a segunda e a terceira. Se você prolongar os três raios refletidos, aliás, você não precisaria prolongar os três, poderia prolongar apenas dois, encontrando e formando ponto imagem. Lembrando, imagem virtual, simétrica, enantimórfica e do mesmo tamanho que o objeto, sempre que o espelho for um espelho plano. Dá só uma olhada, relativamente a um espelho plano, o objeto e a imagem têm naturezas opostas. Se o objeto é real, a imagem é virtual e vice-versa. Normalmente vai acontecer isso, né? Objetos reais tendo suas imagens virtuais conjugadas na parte, entre aspas, de trás do espelho, aquela parte virtual. Mas não vamos esquecer que o que define o lado de objeto e imagem é sempre aquela partezinha que fica riscadinha atrás da representação do espelho, que representa a parte que não reflete, olha aí. Bom, o primeiro ponto muito prático que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje é a determinação do campo visual de um objeto em relação ao espelho. Então, o desenho está pronto, mas por favor acompanhe o que eu vou fazer aqui na sequência, que seria a parte ideal de vocês pensarem. Primeiro que esses raios refletidos aqui, ó, esse raio incidente, esse raio refletido, se fosse possível, a gente poderia até tirá-los, porque eles atrapalham um pouco, eu não quero que vocês pensem nele. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte, ó, esse é o objeto e esse é o espelho aqui, ó, mais escuro, a parte não refletora aqui de baixo. Definir o campo visual, pessoal, significa definir aquela região frente ao espelho na qual todos os pontos que pertencem serão vistos pelo observador naquela posição por reflexão no espelho. Bom, é lógico que você não vai testar ponto por ponto, é muito mais fácil você determinar essa região do jeito que eu vou te ensinar agora. Você vai fazer o seguinte, ó, repara que no exemplo que a gente tem, o observador, ele não está de frente para o espelho exatamente. Para criar uma referência, você vai desenhar ou imaginar a reta que contém o espelho, a reta suporte do espelho, pontilhada. E aí você vai medir essa distância, ó, do ponto objeto até o ponto onde está encontrando aqui com a reta suporte. Essa distância D, você vai marcar a mesma distância para baixo, que você vai achar o ponto imagem do observador. O principal é achar esse O' aqui. Depois que você achar esse O', você vai fazer dois traçados. Um passando por uma extremidade do espelho e o outro traçando pela outra extremidade do espelho. Desses dois traçados que você determinou, a região de frente para o espelho que fica entre esses dois traçados é o que a gente chama de campo visual, essa região que eu estou achurando aí. Então vamos repetir, ó. O observador está aqui, o espelho aqui. Você prolonga o espelho se necessário para poder medir a distância do observador até a reta do espelho. Marca essa mesma distância pelo lado virtual para achar o ponto O', sempre na perpendicular aqui, né, formando 90 graus. E depois de achar esse O', com a mesma distância de O em relação à reta suporte do espelho, você vai fazer dois traçados. Esse aqui, ó, passando por uma extremidade do espelho e esse outro passando pela outra extremidade do espelho. A região que fica entre esses dois raios, esses dois traçados e de fora do espelho é o que a gente chama de campo visual. Bom, pessoal, a propriedade do campo visual do espelho plano, ela nasce pela propriedade da reflexão perfeita que o espelho plano faz, né? Determinando assim aquela região na qual o observador pode ver todos os pontos refletidos no espelho. Além de estudar essa parte, você tem que saber sobre o translado do espelho, que na verdade é um translado relativo, né? Transladar, pessoal, significa se movimentar, mexer. E esse translado é relativo entre espelho e imagem e observador, desculpa. Se você tem um objeto em frente ao espelho e existe movimento relativo entre eles, ou seja, objeto e espelho se aproximam ou objeto e espelho se afastam, você tem a possibilidade de estudar isso aqui. E as duas propriedades são importantíssimas, sendo que a conclusão é a mais importante. Olha só, quando o espelho plano se translada retilineamente de uma distância d, a imagem do objeto fixo se translada de 2d. Ou seja, se o espelho se aproxima d do objeto,
a imagem se aproxima 2D do objeto. Se o espelho se afasta uma distância do objeto, a imagem vai se afastar também, só que o dobro dessa distância sempre em relação ao objeto. E tudo ao mesmo tempo. Ora, se existe esse movimento e o deslocamento da imagem sempre vai ser o dobro do deslocamento do espelho em relação ao observador, basicamente você pode transferir isso para a velocidade. Ou seja, quando o espelho plano se translada com velocidade de módulo v, a imagem se translada com o módulo de 2v no mesmo sentido do espelho. Isso é o que a gente chama de translado. Então a gente pode fazer um complemento, eu vou escrever aqui do jeito que eu acho que vocês têm que escrever. Não se esqueçam que você tem que ter certeza que você está analisando isso em relação ao objeto que está no espelho. A velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho. Rotacionar um espelho, pessoal, significa o espelho ter uma posição inicial e definir um ponto dele, normalmente um ponto da extremidade como um eixo, e fazer o giro desse espelho em relação a esse eixo, né? Aqui eu tenho um espelho que estaria aqui na posição inicial, ele vai girar um ângulo alfa e, consequentemente, a imagem vai girar um ângulo 2 alfa. Toda essa definição aí é até importante e tal, mas fica até mais fácil você lembrar e associar com relação à questão do translado, da velocidade, que é basicamente o mesmo pensamento. Em relação ao objeto, a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho. Em relação ao objeto, o ângulo que o espelho gira, a imagem gira o dobro. Se o espelho gira alfa, a imagem gira 2 alfa. Bom, em relação ao número de imagens formadas entre dois espelhos planos, preciso explicar esse título aqui melhor, porque não é entre dois espelhos planos de qualquer forma. Esses dois espelhos vão estar, digamos assim, conjugados, né? Eles vão estar sobrepostos num mesmo ponto, e aí a gente chama isso de associação de espelhos, e essa associação tem uma característica muito marcante de poder produzir multiplicidade das imagens, e a gente tem uma fórmula para definir quantas imagens podem ser formadas numa associação de espelho a partir do ângulo de associação entre eles. Basicamente é isso, né, pessoal? Aqui, ó, tem um espelho E1, a parte refletora dele é essa parte de baixo. Um espelho E2, a parte refletora dele é a parte de cima. Os dois espelhos estão associados pelo mesmo ponto aqui, formando um ângulo alfa, com as partes refletoras de frente uma para a outra. É isso que é a associação de espelhos. O número de imagens é 360 graus dividido por alfa, menos 1, né? Onde alfa é o ângulo entre os dois espelhos. Se você tiver o ângulo, né, você consegue definir o número de imagens. Se você tiver o número de imagens, você também define o ângulo de associação dos espelhos. Bom, dando sequência, a gente vai para os exercícios, porque tudo isso que eu falei envolve muita coisa, né? Tem bastante item para poder analisar, mas analisar resolvendo é uma situação muito melhor do que a gente ficar pelejando para decorar todos os conceitos, né? Dá só uma olhada no número 1, que é um exercício sobre campo visual. A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano de lateral esquerda de carro. Aqui, ó, aqui está o espelho. Parte refletora, a parte de baixo aqui. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Beleza, está aqui tudo no mesmo plano. Os pontos da figura pertencem a um plano horizontal que passa pelo centro do espelho, os pontos aqui. Ele quer saber, aqui os olhos do motorista, nesse ponto aqui. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são... O que eu vou pedir para vocês fazerem? Inclusive, não precisa reproduzir essa imagem, pode fazer na própria apostila. Aqui está o observador e aqui está o espelho. A primeira coisa é definir a reta suporte do espelho. Depois você vai definir a reta suporte do espelho e marcar a distância do olho até a reta suporte e marcar essa mesma distância para dentro aqui, para achar o ponto imagem do olho. Depois desse ponto imagem, a gente vai passar 2 traçados, um de cada extremidade do espelho. Assim, pessoal, ó, olha só o espelho, a reta que faz o traçado da reta suporte. Você vai marcar a distância, que aqui ele está chamando de Y, até a reta suporte, do olho do motorista até essa reta suporte. Marcar mais ou menos a mesma distância também aqui. Achou o ponto O', que é o ponto imagem do olho do observador. Depois 2 traçados, ó, um passando pela extremidade direita e o outro passando pela extremidade esquerda.
No nosso caso, os pontos que ficarem dentro do campo visual definido pela região entre esses dois traçados são os pontos que o motorista consegue ver por reflexão. São eles o 1, 2, o 5 e o 9. Então a resposta é a letra C. Número 2, pessoal. Considere uma pessoa em um espelho plano movendo-se em relação ao referencial ligado à superfície terrestre com as velocidades escalares indicadas. Olha só, essa pessoa está com 4 metros por segundo para a direita e esse espelho está com 5 metros por segundo para a direita. Daqui a pouco a gente vai ver a resolução aqui, mas eu queria que vocês pensassem da seguinte maneira. Será que há movimento relativo entre os dois? Porque a pergunta aqui, ó, qual a velocidade escalar da imagem da pessoa em relação à superfície terrestre? Quer saber a velocidade da imagem. A gente aprendeu que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, mas da velocidade que o espelho tem em relação ao objeto que está aqui. Repetindo, a velocidade da imagem, pessoal, é sempre o dobro da velocidade do espelho, só que não é qualquer velocidade do espelho que você tem que analisar. Você tem que analisar a velocidade do espelho em relação ao objeto. Os dois estão em translado aqui, só que vamos ver, será que o objeto e o espelho estão se afastando ou estão se aproximando? Olha só, ambos para o mesmo lado, para a direita. O objeto está atrás do espelho e o espelho está mais rápido, então eles vão se distanciar. Se distanciar com uma velocidade relativa de 1 metro por segundo, e isso vai ser decisivo na nossa resolução. A proposta de resolução é a seguinte, ó, mantendo o espelho como se fosse fixo, se só o observador estivesse vindo com 4 metros por segundo, a imagem também estaria vindo com 4 metros por segundo, só que para a esquerda. Lembra que lá no desenho do enunciado está definindo a direita como positiva. Então essa velocidade da imagem, supondo o espelho fixo, essa velocidade da imagem, só pelo movimento do objeto, ela é negativa. Vou até colocar um menos aqui para a gente não esquecer. Negativo por quê? Porque se a gente mantém o espelho fixo, o objeto está aproximando pela direita, e da esquerda para a direita, e a imagem está se aproximando da direita para a esquerda, definindo a velocidade para a direita como positiva, a velocidade da imagem para a esquerda, então é negativa. Agora, mantendo o observador fixo, só o espelho se movimentando com aquela velocidade dada, 5 metros por segundo, lembra que eu falei que aí a velocidade da imagem vai ser o dobro, mas em relação ao observador parado, velocidade 10, o espelho se afasta a 10 metros por segundo, a 5 metros por segundo, a imagem vai se afastar a 10 metros por segundo, nesse caso ela é positiva, porque ela está para a direita. Só que isso aqui é uma situação isolada, essa é outra situação isolada. Se você pensar na situação como um conjunto, porque aqui eu considerei o espelho fixo, aqui o espelho se movimentando, aqui o objeto se movimentando, aqui o objeto fixo. A situação original envolve as duas ao mesmo tempo, então na verdade eu tenho que somar as duas velocidades. 10 mais menos 4 dá mais 6, ou seja, a nossa resposta é uma velocidade de 6 metros por segundo para a direita. Dava para pensar de outro jeito também, quer ver? Se você pensar numa velocidade relativa, que vai ser do espelho em relação ao observador, vai dar 1 metro por segundo, né? Lá, o espelho está a 5 e o observador, a pessoa está a 4, então a velocidade de afastamento aqui é 1 metro por segundo. Como eu já fiz essa relação, a da imagem seria 2 metros por segundo, ou seja, a imagem se afasta a 2 metros por segundo da pessoa. Se a pessoa está a 4 metros por segundo, para a imagem se afastar a 2 metros por segundo dela, ela tem que estar com esses 4 e mais 2 para poder se afastar. Então daria 6. Do mesmo jeito, a nossa resposta seria 6 metros por segundo, positivo, porque seria para a direita. Número 3, pela figura, aí, ó, uma situação clara de associação de espelhos. Você pode ver aí, ó, 4 imagens, né? Bom, enfim, 2 espelhos planos estão posicionados de maneira a fornecer para um observador 4 imagens de um determinado objeto. Olha aí, esse é o objeto e aqui estão as 4 imagens. Qual é o ângulo formado entre o espelho? Para relacionar número de imagens com ângulo de associação, a gente usa a relação matemática da associação de espelhos. N é igual a 360 graus sobre alfa menos 1, onde alfa é o ângulo entre os espelhos que o exercício está querendo. Você está enxergando 5 bolinhas, mas uma delas é a original. Então são 4 imagens. Esse N aqui da fórmula vale 4. Aí a fórmula já substituída.
Eu passo esse 1 para cá, fica 360 sobre alfa igual a 5. Multiplicando cruzado, 5α igual a 360 e passo 5 dividindo, dá 72 graus, nossa resposta do número 3. Olha a situação do número 4. Tomando como referência a sombra gerada por uma cadeira de 60 centímetros de altura, uma pessoa decidiu determinar a altura de um muro construído próximo à lateral de sua casa por meio de métodos geométricos. A casa, o muro e a cadeira estavam sobre o mesmo chão horizontal e, como não era possível obter uma sombra completa do muro, a pessoa providenciou um espelho plano que prendeu paralelamente à lateral da casa, como mostra a figura que representa o resultado obtido em um mesmo instante. Então, eu tenho aqui a luz do sol, formando a sombra da cadeira de 40 centímetros, lembrando que a cadeira tem uma altura de 60 centímetros. A luz do sol que passa pelo muro, o muro é grande o suficiente para poder fazer uma sombra grande. Porém, a casa está aqui e está atrapalhando a formação da sombra, porque esse 1,20 m de distanciamento entre casa e muro ficou menor do que a própria sombra. Mas mesmo assim a pessoa concluiu que o muro tinha uma altura de... Vamos achar a altura desse muro aqui. Dá uma olhada no esquema que se propõe na resolução para a continuidade desse raio aqui, ó, para a gente poder rebater essa distância e trabalhar com a simetria do espelho plano que está aqui, para a gente poder fazer uma semelhança de triângulos. Vocês podem usar o próprio desenho original, pegando o raio que passa da energia radiante do raio de luz aqui, ó, passando e como se não tivesse espelho nem casa, ele batendo aqui, ó, originando toda a sombra do muro, sem considerar aquela parte da casa que atrapalha. Agora, por simetria, a questão do ângulo, né, o ângulo de incidência tem o mesmo valor que o ângulo de reflexão. Aí, por paralelismo, esse ângulo é correspondente desse. Então, eu formo aqui um triângulo que está rebatido para o lado de dentro da casa. Ou seja, se aqui no ponto que a luz refletiu bateu a 60 centímetros, então aqui também vai ter 60 centímetros. Ou seja, eu tenho um triângulo de altura H e base 180, e aqui eu tenho um triângulo de altura 60 e base 40. Eu posso falar que a altura daqui está para a base, H está para 180, assim como a outra altura aqui está para a base, 60 para 40. Esse aqui eu posso cortar, né? Eu posso fazer H sobre 180 igual a 3 sobre 2 aqui, que eu posso simplificar. Multiplicando fica 2H igual a 540. Se você passar o 2 dividindo, dá 270 centímetros. No caso, 2,7 metros, a resposta é a letra D. Exercício muito bom sobre reflexão. Os 4 exercícios, aliás, desse módulo são perfeitos para exemplificar aquilo que a gente viu. Próxima aula, pessoal, espelhos esféricos. Até mais.